Olá pessoal, nesta nona aula de mecânica dos fluidos, nós definiremos a perda de carga total e analisaremos o balanço de energia mecânica, considerando então os detalhes desta perda de carga na forma aberta. Então, nós partiremos da perda de carga local, que ocorre nos acessórios da tubulação. Com isso, nós conseguiremos definir a perda de carga total e olhar para o balanço de energia mecânica novamente, agora com detalhes do projeto da tubulação. Definir também a eficiência dos equipamentos de eixo e falar um pouco dos três principais problemas em sistemas de escoamento em tubulação que os engenheiros encontram lá no dia a dia. Então, ao final dessa aula, vocês serão capazes de entender e quantificar essas perdas de carga localizadas, que são também chamadas de perdas de carga menores, a partir de métodos gráficos, tabelas ou expressões. Entender novamente, revisar a equação de balanço de energia mecânica, agora incluindo esses termos com maior detalhe da perda de carga contínua devido ao atrito viscoso e a perda de carga local devido aos acessórios. Definir a eficiência dos equipamentos e avaliar os três tipos de problemas em sistemas com escoamento e determinar as propriedades de interesse. Começando então pela perda de carga local, total e o balanço de energia. Então, as perdas de cargas que ocorrem em acessórios que estão presentes no sistema de tubulação são denominadas perdas de cargas locais ou perdas de cargas menores. Elas são quantificadas por um coeficiente adimensional, K, definido pela relação da queda de pressão naquele acessório, dividido pela pressão dinâmica, ou de forma equivalente, perda de carga local dividido pela carga de energia cinética. Daí esses coeficientes de perda são tabelados por tipo de acessório, que conforme a gente vai ver a seguir, ou também da forma gráfica, ou tabela ou gráfico traz esses valores adimensionais aí. Então as perdas de carga locais vão acontecer em entradas e saídas, quando tem uma expansão ou contração brusca na tubulação, quando tem medidores de vazão instalados e também curvas, cotovelos e outros acessórios presentes no sistema de escoamento. Então a perda de carga total, nesse caso local, perda de carga total local vai ser a soma dos coeficientes multiplicado pela carga de energia cinética. Então todos os acessórios que estiverem no sistema de tubulação têm que ser levados em conta aqui. Então, por exemplo, perda de carga em expansão, contração brusca. Vem um escoamento na tubulação de diâmetro desinho, aí tem uma expansão brusca para o desão, que é o diâmetro da tubulação. Essa expansão provoca algumas regiões aqui de baixa pressão, que vai gerar recirculação, consequentemente uma perda de carga. Então, sabendo a razão, desinho e desão, pode vir pela tabela e determinar o coeficiente de perda. Por exemplo, para um desinho sobre desão 0,4, se for expansão, vem reto até a linha de cima, vem para cá. Então vai dar quase 0,7 coeficiente K dessa perda. Essa perda que ela é obtida pela relação também dá para calcular direto. 1 igual, 1 menos desinho ao quadrado sobre desão ao quadrado. No caso de uma contração súbita, sai de desão e vai para desinho, também acontece uma perda de carga local devido aqui ao atrito que essa diminuição de área provoca. No entanto, a perda é um pouco menor, cerca de 42% da perda da expansão. Mesma coisa, por exemplo, 0,2, razão desinho desão, nosso K fica próximo de 0,4, coeficiente de perda nesse local. Para válvulas e acessórios, tem várias formas. Aqui, essa tabela é do livro White, então os exercícios que a gente resolveu vai estar com base nessas tabelas do slide, mas cada referência, cada livro traz uma quantidade diferente de tabelas. Às vezes até os valores são um pouco diferentes, mas só para ter uma referência aqui a gente vai usar então essa tabela aqui, por exemplo, para válvulas, cotovelos e T's. Então, dado em função do diâmetro nominal, em polegadas, e entre parênteses aqui está em milímetros. Então, se o equipamento estiver rosqueado, o flangeado tem uma diferença na perda. Por exemplo, válvula globo, 50 mm de diâmetro, coeficiente de perda dela 6,9. Aqui, válvula totalmente aberta,
Quando estiver parcialmente aberta, a gente vai ver daqui a pouco ali na frente. Por exemplo, também o cotovelo de 45 graus, 1 polegada ou 25 milímetros de diâmetro, 0,32 de perda de carga local. Isso aqui fica mais claro depois no exercício. Mas qual que é a diferença, né, entre se o acessório está flangeado ou rosqueado? Flangeado é quando tem aquela região por fora onde se encaixam os parafusos, normalmente para tubulação um diâmetro maior, que não é possível fazer uma rosca para dar sustentação mecânica. Já a rosqueada, quando tem a rosca, né, macho e fêmea, para fazer o encaixe da tubulação. E aqui só uma breve introdução sobre válvulas. Os tipos de válvulas normalmente utilizados são válvulas tipo gaveta. Aqui está, né, a região onde que tem o bloqueio parcial ou total, né, do escoamento. A válvula globo, que tem o formato de globo aqui para o escoamento, para fazer o controle do escoamento. Tem a válvula em ângulo, que fica localizada numa curva da tubulação. Válvula de retenção basculante, que ela previne, né, que o escoamento volte para trás se tiver algum problema de alterar, né, a pressão daqui se tornar maior que dessa aqui, o escoamento tenderia a voltar para trás, mas ela bloqueia. E uma válvula de disco, que é simplesmente um disco que vai bloquear, vai diminuir a área do escoamento. Então cada tipo de válvula, devido à geometria, gera uma queda de pressão local diferente, por isso que tem a tabela lá. No caso da válvula não estar totalmente aberta, como seria utilizado? A gente poderia, por exemplo, usar esse gráfico aqui, que também é do livro do White. Tem um gráfico para 3 tipos de válvula. Gaveta, um gráfico em preto. Disco, o azul claro. E globo, o azul um pouco mais escuro. Então, o que significa o gráfico, né? O HD 0,5, razão de abertura 50%, aberto pela metade, então 0,5. Para uma válvula gaveta, por exemplo, a perda de carga para 0,5 seria 4. O K vale 4. Né? Quanto maior a abertura, menor a perda de carga, faz sentido. Então, para uma abertura total, válvula gaveta e válvula disco, por exemplo, não geram queda de pressão. A válvula globo, mesmo estando totalmente aberta, ela tem uma queda de pressão de coeficiente 4. Né? Isso se deve ao formato aqui que o escoamento tem que fazer todo esse contorno para passar. Outro tipo de acessório, outro tipo de perda local, né, seriam as entradas e saídas da tubulação. Por exemplo, imagine que tem um tanque grande aqui e o tubo está inserido para dentro do tanque. Então ele tem que contornar aqui para entrar na tubulação. Então ele tem uma queda de pressão com coeficiente de 0,78 relacionado. Daí, quanto mais suave, né, a entrada, menor o coeficiente de perda. Essa entrada em borda nivelada ao canto vivo aqui, tem a quina, 0,5. Arredondando ela, vai diminuindo até chegar a 0,04. Uma queda bem pequena, com a borda bem arredondada. Já para a saída, o K vai ser igual ao valor alfa, que é aquele coeficiente de correção, fator de correção da energia cinética. Para escoamento turbulento, o K vai valer 1 e para laminar vale 2. Então, independente do tipo de saída, sempre vai valer igual a alfa. Outro tipo de perda local é quando tem os medidores por obstrução instalados, aqueles medidores que a gente viu na aula 4. Então aqui, por exemplo, né, a placa de orifício gera maior queda de pressão, então o coeficiente dela é maior. Bocal, uma queda de pressão um pouco menor. E o que gera menor queda de pressão? O venturi, com um ângulo menor do cone. É que ele gera um escoamento mais suave. O beta aqui é aquela razão, diâmetro da garganta, ou diâmetro da obstrução, pelo diâmetro da tubulação. Então, por exemplo, para uma placa de orifício com beta de 0,6, só subir reto aqui, ler o valor. K vai dar aproximadamente 1,5 a contribuição na queda de pressão local, devido ao medidor estar instalado. Então, para o sistema de tubulações, a perda total de carga vai ser a contribuição do atrito viscoso, determinado pelo fator de atrito, e a perda de carga local, soma de todos os acessórios. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. Então, essa perda de carga total, soma das perdas locais, todos os acessórios, incluindo entradas, saídas também, e a perda de carga contínua devido ao atrito viscoso.
quantificado pelo fator de atrito. Então, relembrando a balança de energia mecânica, em forma de carga, a gente tem a carga de trabalho de escoamento, relacionada com a pressão, carga de energia cinética e a carga de elevação. Tudo isso é igual ao saldo lá entre carga de bombeamento, carga de expansão da turbina e a perda de carga. Daí, então, a gente consegue substituir agora a perda de carga em função dos detalhes da tubulação, né? Tanto dos acessórios quanto da perda de carga contínua, que leva em consideração também a rugosidade do material. Daí, a carga de bombeamento e de expansão, a gente tem que lembrar, às vezes é necessário calcular a potência, não a carga, né? Então, a conversão entre carga e potência é: potência vai ser vazão máxima vezes gravidade, vezes multiplicado pela carga do dispositivo. Além disso, a gente tem que considerar também a eficiência do dispositivo, da bomba, do compressor, da turbina. De modo geral, a eficiência pode ser definida como a razão entre o efeito desejado pela entrada disponível. Ou seja, exemplificando aqui, né, para bombas, compressores, ventiladores e sopradores. O efeito desejado é aumentar a potência, aumentar a energia mecânica do escoamento, e a entrada disponível vai ser a consumo de energia elétrica que o equipamento está fazendo ali para girar o eixo, consequentemente aumentar a pressão do escoamento ou a energia. Então, a potência é definida, a eficiência, né, da bomba de bombeamento ou de compressão é definida pela potência mínima necessária ao sistema, que vai ser determinado pelo balanço de energia mecânica, dividido pela potência real que o equipamento vai consumir. Se a gente rearranjar, a potência então que a gente tem que calcular vai ser a potência útil, que sai do balanço de energia mecânica, dividido pela eficiência. Então aqui, a eficiência da bomba, né, de bombeamento, varia entre 0 e 1, claro que 0 que seria um limite onde o equipamento não está funcionando, até 1, o equipamento perfeito. Quanto menor a eficiência, maior a potência real, né? Imagina que aqui dá 1000 watts e a potência dá a eficiência dá 0,5. Então a gente tem que, na verdade, consumir 2000 watts para 1000 watts ser transformado em energia mecânica do escoamento. Já para a turbina, o efeito desejado é a potência extraída e a entrada disponível seria a energia mecânica do escoamento. Então, ficaria invertido, né? A potência real extraída da turbina pela potência extraída do escoamento, seria a potência lá obtida pelo balanço de energia mecânica. Se a gente rearranjar, a gente chega nessa equação. Então a saída real de potência da turbina vai ser a eficiência dela, multiplicado pela potência obtida pelo balanço de energia mecânica. De novo, a eficiência vai variar de 0 a 1, 100%. Quanto menor a eficiência, menor a potência que vai conseguir ser extraída. Exemplificando de novo, né? 1000 watts de potência obtida a partir do balanço de energia mecânica. Se a eficiência da turbina é 70%, você vai conseguir, na verdade, extrair 700 watts e não os 1000, 30% então de perda, devido à ineficiência do equipamento. Então, nos exercícios, normalmente vai ser fornecido essa eficiência do equipamento. Se não for fornecido, considere igual a 1, que seria 100%. Então, aqui só resumindo, para bombas e compressores, a eficiência acaba dividindo a potência útil. Já na turbina, acaba multiplicando a potência obtida do balanço de energia mecânica. Que só as variáveis, né? H são a carga do dispositivo e o eta vai ser a eficiência do dispositivo, valor dimensional, que varia entre 0 e 1. Então, definido o balanço de energia mecânica e a forma de determinar as potências considerando a eficiência do equipamento, vamos entrar então nos problemas que podem ter nessa parte, né, de escoamento e tubulações. Então, o engenheiro encontra 3 problemas principais na hora de projetar sistema de tubulação. O primeiro é obter a perda de carga ou a queda de pressão, ou até mesmo a potência do equipamento, conhecendo então o fluido e as condições operacionais geométricas. Esse tipo de problema a gente já fez a gente abordou lá na aula de balanço de energia mecânica, que foi a segunda aula, um exemplo naquela aula. O segundo tipo seria estimar a vazão, sabendo qual fluido que está escoando
a perda de carga máxima permitida e também as características da tubulação. E o terceiro tipo seria estimar o diâmetro da tubulação, conhecendo o fluido, a perda de carga, a vazão e as características geométricas, exceto o diâmetro. Seria, por exemplo, um projeto para utilizar a mínima a tubulação com o menor diâmetro possível para minimizar custo. O problema do tipo 1, a gente consegue resolver diretamente, já que nesse caso que a gente vai conhecer vazão, o material, o diâmetro, tudo. Então dá para calcular direto usando o diagrama de Moody ou alguma correlação com o fator de atrito. Consequentemente, depois que determina, né, o fator de atrito, a gente consegue determinar a perda de carga e assim a carga do equipamento. Então o anexo 4 traz todo o fluxograma para resolver esse tipo de problema, mas no exemplo aqui também eu vou abordar e explicar um pouco. Já os problemas do tipo 2 e 3, que são normalmente encontrados no projeto da tubulação, por exemplo, seleção do diâmetro que vai minimizar os custos, precisam de abordagem iterativa, já que você não conhece a vazão, você não conhece a velocidade, consequentemente não conhece o número de Reynolds e o fator de atrito, então não dá para resolver diretamente. E do diâmetro do tubo, mesma coisa, não conhece o diâmetro do tubo, não sabe a área, não dá para calcular a velocidade nem o fator de atrito, então acaba sendo necessária, né, uma abordagem iterativa. Então normalmente são feitos por cálculos computacionais. Então para evitar iterações cansativas para esse tipo de cálculo, principalmente no problema 2 e 3, tem uma correlação de SOA e Median que tem desvio de até 2% em relação aos dados utilizando, por exemplo, o diagrama de Moody. Aqui, atenção em usar as unidades consistentes sempre, as equações são no SI. Então esse aqui é o problema do tipo 1, apesar dele ser resolvido diretamente, tem essa alternativa. Então o HR é dado em função de todas essas variáveis, então vazão volumétrica, comprimento da tubulação, diâmetro, rugosidade relativa, propriedades do fluido. Apesar dessa correlação aqui, calcular a perda de carga direto, eu aconselho sempre trabalhar o problema do tipo 1 utilizando a abordagem do balanço de energia mecânica. Calcular o fator de atrito separado e utilizar lá, então, o HL como a gente definiu lá, somatório de K mais FL sobre D vezes a carga de energia cinética. Agora, se for o problema do tipo 2 e 3, aí sim é interessante usar essas equações de SOA e Median. Então, a vazão volumétrica, por exemplo, dada um diâmetro de uma tubulação e a perda de carga máxima, se já tiver algum equipamento instalado, a tubulação instalada, por exemplo, para escoar a água, sabendo então, né, viscosidade e a massa específica, qual que é a vazão que você consegue trabalhar? Mudou para óleo, qual que é a vazão que você consegue trabalhar? Então mudou as propriedades aqui, mas a tubulação é a mesma e a perda de carga permitida é a mesma? Qual a vazão que você consegue trabalhar? Então essa equação é interessante para isso. Problemas do tipo 3, determinação do diâmetro. Daí aqui tem um termo relacionado com a rugosidade e um termo relacionado com a vazão. Então, dada uma vazão e o fluido de trabalho e uma perda de carga máxima permitida, qual o diâmetro que deve utilizar nesse caso? Então, esses valores obtidos nessas equações, eles podem ser utilizados também como estimativa inicial para a determinação dos parâmetros ótimos do projeto. Por exemplo, determina o D aqui e vai para o balanço de energia mecânica para recalcular. No final você vai ver que o D pode dar um pouquinho diferente, já que tem então esse pequeno desvio. Mas que são alternativas para evitar cálculos cansativos. Então, nesse caso aqui é melhor trabalhar com abordagem numérica, por exemplo, uma planilha. Então, no exercício 3.8, vai ter o seguinte: água escoando a 20 graus, sendo bombeada entre os reservatórios uma vazão de 10 litros por segundo. O tubo tem 122 metros de comprimento, 50 milímetros de diâmetro, diversos acessórios conforme a figura. Daí os tubos são feitos de aço comercial, calcula a potência requerida da bomba em HP, que é horsepower, equivalência, né? Um HP igual a 745,7 watts, se ela está operando com eficiência de 75%. Então tem dois reservatórios abertos, uma tubulação, uma bomba, daí tudo listado aqui, os acessórios. Então a gente tem que determinar a potência da bomba
para uma eficiência de 75%, ou seja, o ETA da bomba 0,75. Então, informações: água, tubo de aço comercial, rugosidade relativa 0,046 mm, naquela tabela dos materiais. Então, aço comercial novo 0,046 mm. Comprimento total, né, 122 metros, seria o nosso L, e o diâmetro de 50 mm, ou 0,05 metros. Então, para determinar a bomba, a gente tem que determinar a potência da bomba, a gente tem que determinar a carga da bomba pela bola de energia mecânica, consequentemente, a perda de carga do sistema. Então, como a gente tem essas informações com os detalhes da tubulação e da vazão, problema do tipo 1. Então, como seria o procedimento de solução? Então, a gente vai analisar as entradas, saídas e as propriedades do fluido. Com isso, a gente vai simplificar o balanço de energia mecânica. Simplificado, a gente vai ter que calcular a perda de carga. Daí a gente pode desmembrar em duas partes, né? Perda de carga local, a gente lista os acessórios, determina o K, somatório do K. E do outro lado, perda de carga contínua por atrito, determina o número de Reynolds. Se for laminar, o fator de atrito sai direto por 64 sobre Reynolds. Se for turbulento, a gente pode escolher alguma opção, né? O diagrama de Moody, equação direta de Haaland ou equação iterativa de Colebrook. Determinado então, perda de carga, o fator de atrito e o somatório de K, a gente calcula a perda de carga total. Com isso, a gente volta para o balanço de energia mecânica simplificado, calcula a carga do equipamento e, enfim, a gente determina a potência do equipamento. Se for bombeamento com pressão, essa equação, né? mg, carga de bombeamento dividido pela eficiência. Se for turbina, multiplicando. Como é, nesse caso aqui, bombeamento, né? A gente vai utilizar essa equação aqui. Então, a hipótese que o escoamento tem que ser permanente e incompressível, já que a gente está usando o balanço de energia mecânica. Analisando então, ponto a ponto. Ponto 1 e ponto 2. Os dois tanques estão abertos para a atmosfera, então P1 e P2 igual a zero. Velocidade de 1 e velocidade de 2. Como a gente está considerando na superfície livre os pontos 1 e 2, a velocidade de 1 e 2 vai ser nula. A velocidade que existe é a que está dentro da tubulação, devido ao escoamento, né, de transporte de um tanque para o outro. Mais uma velocidade média da tubulação. Na interface, as velocidades são zero, até porque, se o regime é permanente, o nível não pode alterar. Lembrando que isso aqui é válido para reservatórios grandes. Z1 foi dado 6,1 metro e Z2 36,6 metro. Daí, as cargas, né? Carga da bomba que a gente precisa determinar. Não tem turbina. E a perda de carga vai ter tanto contribuição local, acessórios, quanto contribuição contínua. Então aqui vamos simplificar o balanço de energia mecânica. Utilizando a equação da energia mecânica, pressão, velocidade cancelados, não tem turbina, então vai sobrar que a carga da bomba tem que ser igual a ΔZ mais a perda de carga, ou seja, né, a bomba tem que vencer a elevação e também a perda de energia mecânica ali no escoamento. Essa então é a equação do balanço de energia mecânica simplificada que a gente vai voltar lá na frente depois de determinar o somatório de K e o fator de atrito. Então, começando a determinar a perda de carga, né? Perda de carga local, tem que seguir isso aqui. Lista os acessórios, determina o K. Então, começando pela listagem dos acessórios, a gente tem a entrada e saída em canto vivo, uma válvula globo aberta, uma válvula gaveta metade aberta e dois cotovelos de 90. Começando então pelas entradas e saídas, entrada em canto vivo, K-vale 0,5, saída, K-vale alfa. Então, se a gente considerar o escoamento já turbulento, a gente considera o alfa igual a 1. Depois a gente vai comprovar que o escoamento é turbulento. Então, normalmente, a gente vai cair nesse regime aqui turbulento, né? Exceto em casos de capilares ou microcanais, que o escoamento vai ser laminar, já que o diâmetro vai ser muito pequeno, mas para tubulações normais, normalmente o escoamento vai ser turbulento. Determinando agora os coeficientes locais para a válvula aberta e para os cotovelos, a gente vai ter uma válvula globo aberta, cotovelo 90
raio longo rosqueado, cotovelo de 90, raio normal rosqueado. Todos para tubulação com 50 mm de diâmetro. Então, olhando aqui, 50 mm de diâmetro, uma válvula globo aberta, 6,9, cotovelo de 90 normal, 0,95, e o cotovelo de 90 raio longo, 0,41. Por fim, uma válvula que não está totalmente aberta, então a gente precisa olhar naquele gráfico que relaciona então a razão de abertura pelo diâmetro. Se é metade aberta, o H sobre D vale 0,5. Então a válvula tipo gaveta, sobe até aqui no gráfico e acho que o K vale 4. Dessa forma, o somatório, ou seja, né, o soma de todos os coeficientes de perda local vai ser 13,76. Calculado isso, agora a gente precisa calcular a perda por atrito, perda contínua. Então, calculando o número de Reynolds, a gente sabe qual que é o regime de escoamento, portanto, como determinar o F. Reynolds é massa específica, velocidade média e diâmetro pela viscosidade, mas a gente ainda não sabe a velocidade média do escoamento. A gente tem a vazão volumétrica que foi dado. A gente sabe que a vazão é velocidade média vezes a área da seção do tubo, portanto, a velocidade média vai ser vazão pela área. Vazão de 10 litros por segundo é equivalente a 0,01 metro cúbico por segundo após a conversão. E a área do tubo de 5 centímetros ou 50 milímetros, né? Πd ao quadrado sobre 4, fazendo o cálculo, velocidade média 5,09 metros por segundo. Substituindo no número de Reynolds, ρ e viscosidade, as propriedades da água 20 graus, Reynolds vai dar 2,54 10 a quinta, ou seja, está bem acima de 2.300, regime é turbulento. Então a gente pode utilizar o diagrama de Moody, equação de Colebrook ou equação de Haaland. Utilizar. Para isso, a gente tem que determinar a rugosidade relativa da tubulação. Então foi dado que o tubo é de aço, então 0,046 mm, como a gente tinha visto antes, né, a tabela, e o diâmetro 50 mm. Então a rugosidade relativa dá 0,00092. Se utilizar a correlação de Haaland aqui, a gente tem o fator de atrito determinado de forma direta, né? Não precisa ser iterativo. Interessante usar essa equação, já que essa curva aqui a gente não vai ter no diagrama de Moody, de 0,092. Então, substituindo o Reynolds e a rugosidade relativa, fazendo o cálculo para achar F, chega que o F vale 0,0203. Então, agora a gente tem o somatório de K e o fator de atrito. A gente sabe também, né, a velocidade média do escoamento, o comprimento total e o diâmetro. Então, substituindo os valores, somatório de K, 13,76, fator de atrito, 0,0203, 122 metros de comprimento linear de um tubo de 0,05 metros de diâmetro, e aqui o termo da carga cinética. Fazendo o cálculo, eu tenho 83 metros, 577 de perda de carga total. Então, com isso aqui a gente volta para o balão de energia mecânica, equação já simplificada. Então, a equação simplificada, né? A altura da bomba, né? A carga equivalente da bomba tem que ser ΔZ, mais a perda de carga total, foi determinada igual a 83,577 metros. Lembrando, sempre que estiver trabalhando em carga, né? Metro do fluido que está escoando, então seria metros de água. ΔZ, 36,6 menos 6,1, que é a elevação que a bomba tem que vencer, mais essa perda de carga. Então a carga da bomba dá 114,077 metros. Com essa carga, a gente consegue determinar então a potência necessária para o equipamento, para a bomba, né? Conseguir fazer esse serviço. Daí então a potência da bomba vai ser vazão máxima, gravidade, carga determinada, carga da bomba, pela eficiência. A vazão máxima, por sua vez, é massa específica vezes a vazão volumétrica. A gente já tem isso aqui direto. A gente pode utilizar a equação dessa forma aqui. Então, massa específica da água, vazão volumétrica, tudo aqui tudo no SI, gravidade, carga da bomba e eficiência que foi fornecida. Essa conta dá 14.891,44 watts. Se a gente converter para HP, horsepower, a gente vai ter, né, um HP 755,7 watts, uma bomba de aproximadamente 20 HP.
Só que mostrando as unidades, né? Se a gente fizer tudo no SI, já sai em watts, que é equivalente a joule por segundo. Então, massa específica, razão volumétrica, aceleração da gravidade e a carga da bomba. Já a eficiência é adimensional, a gente sai em kg/m² por segundo ao cubo, que é equivalente a energia por tempo. Então é joule por segundo, watts. Normalmente bombas e outros equipamentos costumam utilizar, né, HP ou CV, que seria cavalo-vapor também, como unidade alternativa aqui de potência. Dessa forma, nessa aula nós ficamos por aqui. Então na próxima aula nós veremos escoamento em redes para fechar então esse tópico de mecânica dos fluidos. Até mais.